Olá, seja bem-vindo ao dia 132 da nossa jornada de leitura bíblica. Estamos no livro de 1 Coríntios, para hoje, capítulo 8, 9 e 10. E o que eu quero conversar com vocês está no capítulo 8, a partir do verso 1, que diz: Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Este versículo aqui, o versículo 3, ele me intriga muito, que fala, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Por quê? Porque lendo assim, você fala assim, ué, então Deus só conhece quem o ama, né? Se eu falo, quem Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Aí eu quero te perguntar, o quanto Deus te conhece? Mas assim, aqui também, depois de ler muitas vezes, esse versículo ficou no meu coração por muito tempo. E ele ainda fica. Toda vez que eu leio, eu fico, uau! Então eu preciso amar mais o Senhor para ele me conhecer mais ainda. Então tem isso, né, de quem ama a Deus é conhecido por ele, né? Porque amar o Senhor é orar, é contar tudo para ele, abrir o coração, é saber que ele é o Deus do impossível. Ele que provê todas as coisas, ele que faz acontecer. Então, assim, ser conhecido por ele mesmo. Mas também, assim, o outro ponto também é quem ama a Deus, Deus sabe que ele é amado por você. É conhecido por Deus, né? Este é conhecido por Deus. Então, assim, é como Jó, que Deus fala assim, né, pro diabo, fala assim, você viu o meu servo Jó? Então, quando você ama o Senhor te conhece, o Senhor sabe quem o ama. E isso para mim é muito forte, porque já parou para pensar o quanto Deus sabe, absoluta certeza, o quanto você o ama? Deus, assim, ele que conhece, ele sonda mentes e corações. Então parece uma coisa simples, mas para mim é muito forte. O Pai sabe que eu amo. Aí me leva para aquele versículo, né, para aquela passagem de Jesus falando: Pedro, você me ama? E Pedro respondendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então é como se o pai tivesse esse diálogo: Filho, você me ama? E a gente falasse: Pai, tu sabe que eu te amo? Mas assim, nem precisa conversar, porque Deus já sabe que você o ama. Então hoje eu quero te encorajar a amar o Senhor, sabe? Amar mesmo. Saiba que Deus, ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas será que Deus, ele pode olhar para você e falar: Uau, a Fátima me ama. Ai, eu vivo para isso, paizinho. Eu realmente quero amar o Senhor para falar: Não, o Pai sabe que eu amo. O Pai sabe que eu estou fazendo essa renúncia porque eu amo. Eu estou obedecendo os mandamentos porque eu amo. O amar o Senhor é muito prático. É muito prático. E nós temos uma fé muito filosófica. Se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Ou seja, tem muitas pessoas que amam da boca para fora. Deus nem sabe quem são. Deus nem coloca lá de, deixa quieto esse daí. Esse daí não me ama, não. Esse daí só faz de conta. Deus conhece a sinceridade, o nível da nossa entrega. Então, será que Deus te conhece pelo amor que você tem a Ele? Nós somos tão viciados de, ai, Deus amou o mundo, ai, Deus te ama, né? Até para evangelizar, ai, Jesus te ama. Gente, o evangelismo mesmo é assim: arrependa-se dos seus pecados, porque o fim está próximo. Deixa eu te dar uma boa nova. O reino de Deus está aqui. Ou você se arrepende e vai ter vida eterna com Jesus, ou você vai para o inferno. Eu não sei que evangelismo é esse de, ai, Jesus te ama. Não, gente, sempre foi palavra de juízo. Sempre foi assim, ó, deixa eu te contar. Se você não se arrepender, você vai morrer, vai, ó.
arder no mármore. Mas está na hora de amar o Senhor de verdade e ser conhecido por Ele. Está na hora de deixar de ser tão egoísta e achar que Deus te deve alguma coisa. Nós é que devemos tudo para Ele, absolutamente tudo para Ele. Continuando, né? Mas quem ama Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que hajam chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Nossa, essa parte me intriga muito. Mas assim, há muitos deuses. Assim, há um só Deus, de letra maiúscula, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né? Um Deus criador, só tem um. Deus não divide trono com ninguém, não. Mas há muitos deuses e senhores. Então, o que que Paulo está falando aqui? Olha, tem muito ídolo, tem muito demônio, tem muito ídolo, muito demônio, muita coisinha, né? Por isso, muitos deuses e muitos senhores. Quem faz esses deuses? Quem faz os senhores? O ser humano, que é aquilo que o Antigo Testamento fala tanto, né? Fazer as estátuas, fazer ali o ídolo com suas próprias mãos, e faz daquela estátua um senhor sobre a sua vida. Né? Tem os que adoram a natureza, então faz do sol o senhor da sua vida, faz a lua, as estrelas, a árvore. Uma vez eu vi uma pessoa, né, que, eu me conecto com a natureza, vai lá, abraça a árvore, e fica todo num ritual de adoração. Gente, isso é aberração. Isso não é de Deus. E é isso que Paulo fala, ó, tem muitos mesmo, só tem um Deus. Porém, quer no céu, quer na terra, tem aí os chamados deuses, quer no céu, quer na terra. Como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Isso está entre parênteses. Mas o que que Paulo está querendo dizer assim? Ó, realmente tem muitos deuses e senhores instituídos por homens, que é aí o ocultismo e etc. Cuidado, cuidado. Verso 100. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, assim, o outro lá que está querendo se conectar com a árvore, dormir com a árvore, que faz dos bichos também um objeto de adoração, né? Vai lá, ai que nojo. Mas para nós, que chamamos Jesus de Senhor e Deus de Pai, é com Ele, é para Ele que vivemos, é com Ele que nós temos compromisso. E Deus tem toda uma cartilha, tem toda aqui uma Bíblia nos falando como nós podemos agradá-lo, como servi-lo, como amá-lo, como viver para Ele. Que é o que Paulo continua falando, verso 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém tem a consciência fraca, viu você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Quer agradar a Deus? Aprenda como agradar, como conviver com o seu próximo. Então, assim, a Bíblia, Jesus, ele nos leva para este lugar de equilíbrio. Então, o que que Paulo está falando assim, ó? Se você comer ou não comer, para você não fazer mal, porque
Você sabe a vida que você tem com o Senhor, mas aquele que tem a mente fraca vai achar que pode fazer a mesma coisa que você, só que ele vai cair, porque ele não tem um relacionamento tão profundo com Deus que nem você tem. Então, assim, às vezes, assim, eu sou meio ousada em algumas coisas, mas que na minha consciência eu tô tão tranquila de que, assim, não, Deus está comigo, eu sei a quem eu pertenço, isso não me abala e realmente não me abala. Mas tem outras pessoas me observando, então eu também tenho responsabilidade para com elas. Por quê? Porque a partir do meu exemplo, elas vão fazer algumas coisas, elas vão tomar algumas decisões. E se elas tomam uma decisão baseada em mim, e essa decisão para elas for pedra de tropeço, ou para elas fizer mal, eu tenho responsabilidade com isso. Entendeu? Então nós temos que prestar atenção nisso. Eu não vivo só para mim, eu tenho responsabilidade para com os meus irmãos e também para aqueles que ainda não têm a mesma fé que eu. Quer saber como amar a Deus, agradar a Deus? Aprenda a servir o seu próximo. Aprenda a fazer renúncias que traz edificação. Agora, para aquelas pessoas que você pode ter um diálogo, que estão abertas a aprender a andar com o Senhor, você pode ter, né, uma conversa melhor, mais profunda. Mas, no geral, presta atenção com quem está tendo você como exemplo. Isso é muito forte. Então, assim, não tente convencer as pessoas, mas perceba a maturidade com quem você está lidando, entendeu? Então, assim, a comida sacrificada a ídolos, eu acho nojenta, eu nem faria questão de comer mesmo, não. Ugh. Tem gente que come, porém, é melhor que não coma, né, gente? Para que comer? Eu sou dessa opinião, para que comer? Ai, que nojo. Mas o que Paulo está dizendo assim, a sua consciência não vai te condenar, mas aquele que vê você comendo, participando, vai falar, posso comer também. Só que ele não tem a maturidade, a profundidade que você tem no Senhor. Aí ele é raso, aí ele vai cair, aí ele vai ser destruído. Por quê? Porque os demônios vão fazer a festa na vida dele. Porque ele deu legalidade. Compliquei agora? Então, assim, por que que uns podem e outros não podem? Tudo é medida de santidade, devoção, consciência com o Senhor. Tem algumas pessoas que estão tão assim, profundamente ligadas com Deus, que para elas, primeiro que elas não vão nem querer comer, já começa por aí. Mas que se elas comerem, não faz a menor diferença. Mas já tem outras que não têm este nível de santidade, de consagração, de relacionamento com Deus. Pelo contrário, tem uma mente fraca, então ela é muito rasa na fé, então ela nem tem muita consciência de pecado, do que é pecado, do que não é pecado. Então, provavelmente ela deve ter um monte de pecado que ela não se arrependeu. Ela vai e se mete a comer aqui a comida dos ídolos, e aí o inimigo faz a festa na vida dela. Porque ela deu legalidade, ela comeu o que era dele. Aí ele fala: bom, tá comendo, tá aqui no culto, tá participando, é minha. Entendeu? Se não entendeu, você deixa recado que a gente conversa. Mas, assim, depois de muito estudar, eu busco muito, assim, eu estudo muito a Bíblia para entender justamente essa diferença, né? Então, só para você entender, é muito. é, eu comecei a meditar no versículo que fala que não existe maldição sem causa. Não existe maldição sem causa. Aí eu fui diante do Senhor e falei assim: Senhor, não existe maldição sem causa. Mas eu estava sofrendo isso, isso e isso, que eu sei que é puro, tipo o inimigo me infernizando. Eu não dei motivo para ele me infernizar. Por que que ele está me infernizando? E até mesmo eu questionei o Senhor assim: Senhor, eu estava no tempo da minha ignorância. Eu nem sabia o que que era vida em santidade, o que que era vida com o Senhor. Por que disso? E aí, lendo esse versículo, lendo Bíblia e conversando com o Senhor, nananã, até que o Senhor falou assim: olha, a partir do momento que você sabe que o que você fez, mesmo no período de ignorância, era pecado, você tem que se arrepender dele também. Que quando você se arrepende desse pecado, ele é cancelado e aí você é purificado, remido
E aí tudo se faz novo, aí não tem mais legalidade, aí a maldição não pousa mais. Mas enquanto você não consagra toda a sua vida, seu passado, se arrepende do seu passado e consagra a sua vida hoje para o Senhor, a maldição continua encontrando o quê? Causa. Então ela continua pousando. Aí eu falei, entendi. Então deixa eu me arrepender mais. Espírito Santo, traz a minha memória que eu preciso me arrepender. O que que eu preciso me arrepender? Então, a maldição sem causa, ela não se cumpre. Ela não tem aonde pegar. Agora, se você tem uma vida de pecado, que nem esse, o fraco na fé, uma pessoa rasa, não sei o quê, ainda está negociando com o pecado, ainda está achando que tá, ai, tudo bem, seu pecado, Deus perdoa, e não se arrepende, a maldição vai encontrando o quê? Causa, vai encontrando onde ela pousar. Mas a partir do momento que você se arrepende daquele pecado, você confessa e abandona, o sangue de Jesus vem, te purifica, você fica mais cheio do Espírito Santo ainda, você é santificado, e aí a maldição não tem como pegar em você. Essa é a diferença de um crente maduro, íntimo do Senhor, que tem uma vida em santidade, tem robustez, porque por mais que ele coma, não tem aonde a maldição se apegar nele, entendeu? Mas eu recomendo que não coma, nunca coma, né? Para não dar brecha também, essas coisas e tal. Essa é a minha consciência que está te falando, tá? Mas, se a pessoa é fraca na fé, não coma mesmo, porque aí dá legalidade. Você já está numa vida de pecado, não foi purificado, não está em santidade 100%. E aí vai como uma comida consagrada a ídolos, aí acabou para você, meu querido. Aí não tem como ser feliz, não. Entendeu? Entendeu? Se não entendeu, deixa recado que eu te explico, né? Mas é muito simples, na verdade. Tem a vida com o Senhor, né? Então, assim, nessa minha busca de entender inteligência emocional, nananã, o que é muito claro para mim é: tenha uma vida em santidade e adoração ao Senhor. É é isso que faz toda a diferença. E aí, depois disso, você vai começar a ter muito mais lucidez, como viver, como se comportar. O que nos mantém cheio de bênçãos e o inimigo longe da nossa vida é uma vida de adoração ao Pai. Amém? Pai, te agradeço, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa mente com clareza. Nos leva, Senhor, realmente a nos arrepender dos nossos pecados. E que possamos, Senhor, ter uma vida consagrada no teu altar, que possamos ser maduros na fé, que possamos ir mais fundo no relacionamento com o Senhor e que possamos te amar, Paizinho, cada vez mais. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.